Somos hoje uma sociedade viciadíssima no prazer e muitos apostam todas as suas fichas no prazer. Toma suas decisões baseadas no critério do prazer. Constrói as suas famílias baseadas no critério do prazer. Desfazem as suas famílias, se divorciam baseados no mesmo critério, no critério do prazer. Nossa sociedade também paga o preço por não seguir estrela nenhuma, por não seguir paradigma nenhum. E muitos do que aqui estão também, simplesmente, lá Zeca Pagodinho, ou então Skank, deixa a vida levar, não é assim? Não se preocupa com amanhã, não se preocupa se os filhos estão sendo bem criados, se a família vai bem, se a vida de fato vale a pena. Muita gente vive a vida de forma translocada, sem saber para onde vai, e na verdade não quer nem saber, porque afinal de contas, em tempos pós-modernos, não existe nenhum caminho a seguir, não existe nenhum lugar para ir, não existe nenhuma verdade absoluta com a qual eu possa confiar, eu possa crer, não existe nenhuma âncora, não existe nenhum modelo, não existe nenhum farol que me mostre a direção e que me aponte o caminho. E dentro desse escopo pós-moderno, dentro dessa sociedade louca pós-moderna, está a igreja. Está eu, está você, a nossa família, e nós nos sentimos, para tentar usar aqui uma linguagem do pugilismo, acuados nas cordas e somos socados por tanta doutrina, por tanta filosofia, e parece que a gente já não consegue mais sustentar sobre os joelhos. A família cristã dentro da pós-modernidade parece que está ao ponto de já jogar a toalha, e fazemos tantas concessões, abraçamos tantos ídolos pós-modernos, vivemos a mesma vida que tantos vivem, e evidentemente colhemos os mesmos frutos que todos estão colhendo. É triste observar que não apenas fora da igreja, mas dentro da igreja hoje o número de divórcios está galopante. O último censo do IBGE aponta que 41% dos casamentos hoje terminam em divórcio. Dos jovens, inclusive jovens cristãos, quase 75% já tiveram experiência sexual ainda na adolescência. Algum tipo de experiência sexual. Mais de 50% já tiveram contato direto ou indireto com algum tipo de entorpecente e droga. E violência sexual presente dentro do lar cristão. Debaixo do nariz do papai e da mamãe. E a gente não sabe mais o que faz. Diante desse quadro, eu penso que, se nós quisermos sobreviver, ou melhor, se a gente quiser viver e viver bem, viver com qualidade e ainda influenciar a sociedade pós-moderna, nós devemos dar ouvidos urgentemente à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, em Efésios mesmo, diz que nós devemos pesar os nossos caminhos, para que a gente não ande como loucos, para que não mais andemos como andam as pessoas fora da igreja, sem saber para onde estão indo, como cegos. Mas nós temos uma bússola segura, nós temos uma torre forte, nós temos palavra de Deus, nós temos o sopro e o vento do Espírito em nós, que nos ensina, que nos dá sabedoria para viver. E o texto que nós lemos fala, se os irmãos estão afinados com as Escrituras, que nós vamos ler agora, o texto fala sobre batalha espiritual. E você não precisa ser neopentecostal para saber que nós estamos envolvidos numa grave e numa profunda batalha espiritual nos nossos dias, cujo objetivo principal e fundamental é atacar a minha família e a sua família. O locus imediato da batalha espiritual não são as academias
filosóficas, não são as academias teológicas, mas é a minha família e a sua família. A batalha espiritual não acontece, portanto, na espiritosfera, no mundo do além, mas a batalha pela minha família e a sua família acontece dentro da minha casa e da sua casa. Acontece no seu leito matrimonial. Acontece no seu trato com a sua esposa. No seu relacionamento com seus filhos à mesa, no quarto dos seus filhos. Irmãos, a batalha espiritual que nós estamos envolvidos até as tampas nessa noite, ela acontece quando você está diante do computador, na internet, navegando pela madrugada, nos programas que dentro da sua casa você assiste, naquilo que você ensina para os seus filhos que é de fato valor, que é de fato significado, que é de fato coisas que vale a pena ser seguidas. É por isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, para não sermos negligentes, e o texto diz, a partir do verso 10, ele fala: quanto ao mais, irmãos, depois de discursar sobre a família, depois de falar como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar do marido, em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, depois de dizer como os pais devem cuidar dos filhos, e como os filhos devem responder ao cuidar dos pais, Paulo, encerrando então essa sua narrativa de batalha espiritual, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que Paulo está querendo dizer, está dizendo, é que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual tão grande, e nós somos tão fracos. A força para essa batalha não está em nós. É por isso que precisamos urgentemente de nos revestirmos do poder de Deus. E por que o apóstolo fala no verso 12? Porque precisamos do poder de Deus, porque ele vai dizer da natureza dessa batalha espiritual que vivemos hoje. Ele diz: porque a nossa luta não é o quê? Contra a carne, nem contra o sangue, e o que mais? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. A batalha espiritual que estamos envolvidos, ela nada tem a ver, ou não é simplesmente relacionada à filosofia, não é apenas obra da nossa cultura, mas por trás disso tudo existem poderes demoníacos que batalham por nossas mentes e pela fidelidade dos nossos corações. E essa batalha espiritual, preste atenção, porque é espiritual, ela não é vencida com armas carnais. Você não ganha batalha espiritual dentro da sua casa, por exemplo, mandando seus filhos passear na Disney, por favor. Você não vence a batalha espiritual dentro da sua casa dando para o seu filho o iPhone 6. Existe isso? É isso mesmo? Por aí, não é? Você não vence a batalha espiritual na sua casa comprando flores para sua esposa, ou comprando uma casa nova, um carro novo, arrumando um emprego novo. Você vence a batalha espiritual, e porque a sua natureza é espiritual e é contra forças espirituais, você só pode vencer essa batalha se você usar as armas do Espírito de Deus. Não é um recurso humano, mas são recursos divinos. É por isso que Paulo diz, já que você sabe que essa batalha por sua família não depende do seu braço forte, do seu muque, já que você sabe que essa batalha espiritual, ela é regida por forças demoníacas, você então tem que se revestir. No verso 13 ele diz: tomai, portanto, por isso, a armadura de Deus. Claro que Paulo faz aqui uma metáfora, você não vai vestir uma armadura de fato, não é assim? Mas Paulo usa
a metáfora do soldado romano para dizer como nós devemos nos preparar para essa guerra de mentes e corações dentro da nossa casa e na nossa sociedade. Preste atenção, porque as armas espirituais, elas são surpreendentes. A primeira arma que o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar, acompanhe comigo na sua Bíblia, no verso de número 14 diz: cingi-vos, pois, com o quê? A verdade. E daqui por diante eu vou seguir o Dr. John Stott, que diz que a verdade aqui tem dois sentidos. O primeiro é a verdade da palavra de Deus, depois a verdade que tem a ver comigo e com você, com a sinceridade, com a honestidade do nosso coração. Palavra de Deus e sinceridade de relacionamento. E aqui vai a primeira pergunta. Qual foi a última vez que você, como marido e como mulher, tiveram uma conversa sincera, verdadeira, olho no olho, um papo, como diz a moçada, um papo reto? Quando vocês falaram um para o outro, diante de Deus, a verdade. Quando vocês de fato conversaram. Qual foi a última vez, papai e mamãe, que você conversou com seu filho? Talvez ele chegou embriagado à noite da farra. Pensou que estava na igreja. Ou talvez ele está com a cabeça tão grilada. Então qual foi a última vez que você sentou com esse rapazinho e com essa mocinha e disse: vem cá, papai quer falar com você, nós queremos agora ter um assunto, um papo de homem para homem, de olho no olho, senta porque o papai quer ouvir você. Qual foi a última vez que você deixou que seu filho falasse a verdade ao seu respeito, que a sua esposa falasse a verdade ao seu respeito? Você conhece o coração do seu filho? Você sabe o que passa lá? Vocês falam a verdade entre vocês? Vocês são confrontados com a verdade? Vocês depois vão à Bíblia e deixam que as Escrituras falem contra você? Denunciem o pecado de vocês e depois diante de Deus, palavra de Deus, verdade de Deus e diálogo, vocês então se convertem, se perdoam, se arrependem, se reconciliam. Não adianta amarrar demônio na Praça da Liberdade, se ele não é amarrado dentro da sua casa. Você amarra demônio abraçando seu filho. Você quebra a maldição. É ouvindo seu filho. É falando com ele. É falando a verdade sobre ele. É disciplinando-o. A primeira arma que eu e você, papai e mamãe e filho, devemos tomar nessa batalha espiritual, nesse mundo pós-moderno, sem eira nem beira, é a verdade, a sinceridade. Paulo continua dizendo que depois de tomarmos a verdade como o nosso cinto, nós devemos fazer o quê? Nos revestirmos com a couraça da justiça. John Stott vai dizer que a couraça da justiça tem a ver com a nossa integridade, com a nossa coerência. Sim, sim, não, não. Faça o que eu estou mandando você fazer, porque eu faço. Eu não sou duas caras, muito próprio da pós-modernidade.
Eu tenho uma identidade na igreja, eu tenho uma identidade na minha casa, eu tenho uma identidade no meu local de trabalho, eu tenho uma identidade com a turma do futebol, eu tenho uma identidade com a moçada. Aqui o John Stott diz, interpretando o apóstolo Paulo, que nós precisamos de coerência. É muito interessante que a pós-modernidade, a partir de permitir que sejamos como camaleões, ao mesmo tempo a turma está cansada de discurso vazio. O cidadão pós-moderno hoje não quer nem saber aquilo que você está dizendo. Ele está cansado de papo. O cidadão pós-moderno quer ver vida em você, é prática em você, é autenticidade. Coerência. Coerência. Muito interessante, permitam-me ler. Às vezes a gente pergunta por que o filho da gente é tão rebelde dentro de casa. E a gente não entende por quê. E o Carlos Catito, que é um escritor evangélico, ele fala na área de família, ele aponta justamente essa questão da incoerência como um problema terrível dentro da nossa casa. E se meu oftalmologista deixar, eu vou tentar ler essa letrinha pequena, que está meio difícil, mas diz assim, que Deus nos ajude. A vivência de uma espiritualidade dissociada de uma vivência cotidiana, ou seja, incoerência, é geradora de muitas doenças em nossas comunidades de fé e em nossas famílias. Quando os filhos, preste atenção, papai e mamãe, sobretudo aqueles que são crentes para chuchu, não é? Quando os filhos veem que os pais, e de modo especial, aqueles que têm postos de destaque e liderança na comunidade de fé, não são coerentes entre o seu discurso, entre aquilo que eles falam com as pessoas e aquilo que eles vivem entre quatro paredes, esses filhos encontram formas de denunciar essa dissociação, ou seja, essa incoerência, por meio de sintomas, e em geral sintomas muito graves. Os filhos absorvem pela pele que algo está errado em sua casa, e o sintoma é um pedido de socorro autossacrificial. Crianças e adolescentes com alta, presta atenção, agressividade, desempenho escolar sofrível, extrema irritabilidade ou agitações, que são crianças envolvidas em comportamentos autodestrutivos ou marginais, são indicativos de relacionamentos familiares frágeis e ou disfuncionais. Essas crianças e adolescentes não precisam de médico, não precisam de tratamento, não precisam de drogas. Precisam apenas que os seus pais assumam suas responsabilidades dentro da casa. Às vezes a gente leva nossos filhos para o psicólogo, não é assim? Seu filho não quer ver o psicólogo, ele quer ver coerência na sua vida. Ele quer ver que aquilo que você fala é aquilo que acontece. Ele quer integridade. Couraça da justiça. Couraça da justiça. Paulo continua dizendo que, além do cinto da verdade e além da couraça da justiça, nós precisamos calçar os nossos pés com o quê? Preparação do Evangelho. Paz. Tem paz aí? Tem paz na sua casa? Ou a sua casa é um voo de objetos voadores não identificados o tempo todo? Panela de pressão na cozinha, rodo voando pela sala. Existe paz na sua casa? Existe paz no relacionamento de vocês?
Vocês se respeitam? Ou vocês se tratam como animais? É muito interessante, irmãos, essa questão da fala. É muito interessante observar que quando alguém de fora diz para um homem: ah, você é um perdedor, alguém que você não conhece, diz isso para você, você vai ficar triste, não é? Qual homem que gosta de ouvir isso? Isso tem peso X. Mas quando é a sua esposa que diz isso para você, isso tem peso de X elevado à potência 1000. Quando alguém diz para o seu filho: ah, você não vai dar nada na vida, tem peso X. Mas quando é o papai e a mamãe, sai de baixo. Você destrói a vida do seu filho. Se você diz para sua esposa que ela poderia emagrecer uns 10 quilos, ela nunca mais vai te perdoar. Precisamos de paz dentro do nosso lar. Paz que vem pelo perdão. Paz que vem pela reconciliação. Paz que vem pelo arrependimento. O apóstolo continua dizendo que também nós precisamos, verso 16, embraçar sempre o escudo da fé, com o qual vamos apagar os dardos inflamados do maligno, e também tomar o capacete da salvação. Aqui o Dr. John Stott vai dizer da importância de uma boa consciência. Eu imagino que deva ter um tanto de gente aqui com uma crise enorme de consciência nessa noite. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e o diabo está usando as minhas palavras para dizer: está vendo, seu fracassado? Está vendo, seu perdedor? Olha aí que tipo de marido você é. Está vendo que o seu pecado está te alcançando? Você lembra daquilo que você fez há 3 anos atrás? Está aí exposta a sua vergonha agora. Tem perdão para todo mundo, mas para você não. E talvez você esteja numa crise enorme de consciência, porque você fez um tanto de coisa errada, mas a sua esposa sequer sonha. Seu marido, se souber, te mata. Seus pais, soubesse na missa metade. Interessante que o autor aos Hebreus diz que nós devemos conservar uma boa consciência, porque quando nós não conservamos uma consciência em paz, nós naufragamos na fé. Porque mesmo que ninguém saiba, nossos relacionamentos são porosos, aquilo passa, aquilo contamina, aquilo empestia a nossa casa. Todo pecado tem repercussão social. Tudo que você faz, mesmo que ninguém saiba, de alguma forma aquilo vaza, aquilo destrói, aquilo azeda, aquilo inferniza. Se queremos ganhar a batalha espiritual das nossas famílias, temos que desenvolver uma boa consciência diante de Deus. Mas antes que você vá e se enforque como Judas, deixa eu dizer que está escrito: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não precisa ficar preso ao passado. Pecado confessado é pecado perdoado. Vá e não peques mais. Não deixe que os pecados do passado te impeçam de ser um bom pai, te impeçam de ser um bom marido, te impeçam de ser, que
que você seja uma boa esposa, uma boa mãe, no nome de Jesus. Tome a armadura de Deus. Tome o escudo da fé. Não permita que os dardos inflamados do maligno povoem a sua mente, infernizem a sua alma. Rejeite-os em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. E Paulo finaliza dizendo que nessa batalha espiritual, depois de tomarmos todas essas armas que são defensivas, ele fala que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque do cristão, palavra de Deus. Porque não estamos nesse mundo para ficar acuados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As pessoas precisam ver a luz de Cristo brilhar em nós. Paulo diz que nós somos as cartas vivas de Deus. E assim como Jesus de Nazaré, a palavra de Deus se encarnou, nós como cristãos somos palavra viva de Deus encarnada também. E precisamos que as pessoas vejam essa palavra andando por aí. No mundo sem paradigma, a deriva, o seu vizinho precisa olhar para você e ver como o homem se comporta. A sua família precisa olhar para você, irmã, e ver como uma mulher se comporta, como os filhos se comportam. Palavra viva de Deus, para atacarmos o inferno. E para usarmos aqui uma expressão da Valnice Milhomes, me perdoe, não gosto dela, mas ela diz o seguinte, que nós vamos saquear o inferno e nós vamos povoar o céu, não é? Dessa forma, usando palavra de Deus, usando vida do Espírito. Eu encerro a minha reflexão dizendo o seguinte, verso 18, Paulo diz que essa batalha espiritual, ela não pode ser vencida de forma isolada. As famílias não devem, não precisam e de forma alguma podem viver isoladas. Paulo diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica, onde? Por todos os santos. Paulo aqui invoca agora a comunidade de fé como o lugar mais seguro da terra, preste atenção, onde a minha família e a sua família é também protegida. Precisamos, irmãos, como família, papai e mamãe e filhos, como família nuclear, precisamos da igreja. Precisamos da casa de Deus, precisamos dos relacionamentos comunitários, precisamos do ministério de casais, precisamos do ministério de jovens, nós nos precisamos uns aos outros. Família que cuida de família. Afinal de contas, não é a igreja a grande família de Deus? Paulo fala isso aqui em Efésios mesmo. Agora preste atenção, e assim eu termino a minha fala, antes que o Ismael jogue alguma coisa em mim. Eu diria o seguinte, que para essa igreja ser o lugar seguro para as nossas famílias, e como grande família que a igreja também é necessário que a igreja também seja coerente. É necessário que a igreja também ande na verdade, entre nós, a partir da liderança. É necessário que tenhamos amor entre nós. É necessário que tenhamos paz entre nós. É necessário que tenhamos coerência entre nós. É necessário que nos amemos como igreja e como comunidade. Por quê? Porque as relações são porosas. Aquilo que acontece na liderança da igreja vaza para a igreja toda. É verdade, aquilo que acontece na nossa casa, se é coisa ruim, azeda a igreja, e azeda mesmo. Família forte é sinônimo de igreja forte. Família fraca em pé de guerra é sinônimo de igreja fraca em pé de guerra. Mas também o inverso é verdadeiro. Igreja em pé de guerra é sinal de família
azeda e enfraquecida. Igreja que não se ama, que não se perdoa, que não se bisca. É uma tragédia dentro da casa. Nós precisamos. Se quisermos vencer a batalha espiritual, precisamos nos unir como família nuclear e como família da fé também. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, irmãos. Muita misericórdia de nós mesmos. Para que a gente consiga sobreviver. Para que a gente consiga viver. Para que a gente consiga brilhar. Para que a gente consiga dar fruto. Para que esse fruto permaneça. Para a glória dele.